mas a gente busca, e é um aprendizado em conjunto, né? Eu vou tentar colocar aqui na forma de apresentação, ele está saindo na forma de. Vocês estão conseguindo ver? Eu não estou conseguindo colocar como apresentação, mas eu vou passando, né? Então, ela começa falando, no primeiro capítulo, o título é Os Animais Têm Alma? Eu não tá engraçado, parece que travou aqui, eu não estou conseguindo passar. O slide não mudou, O slide está travado aqui. Agora, não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se agora vai. Interrompendo. Vocês estão. Ah, não, agora está uma tela em branco. Não sei por que nessa tela em. Vamos ver se agora ele vai. Eu vou ter que passar um por um. Ele não está querendo. Não sei porque não está mostrando. Eu tenho que descobrir o que está acontecendo. Antes eu apresentava e não tinha esse problema. Agora, toda hora. Dá mais um clique. Será que não aparece, não? Como é que é? Dá mais um clique. E aí É, vem a imagem. dando um clique, agora acho que vai. Não, foi não. Agora, Voltou. Paçoca, para. só que, na verdade, é que a Soca está aprontando aí, gente. Não. Vou tentar Deixa eu tentar pelo celular. Gente, Paçoca hoje está animada, hein? Eu tô com ele aqui no celular. Também, olha o nome que vocês colocam, depois não quer que o bichinho seja imperativo. Depois eu explico por que ela chama paçoca. Eu vou tentar abrir pelo celular. Mas, na verdade, então, ela começa, né, falando sobre essa questão se os animais têm alma, né? E aí ela traz, logo no início, ela relembra que o primeiro artigo, né, que foi apresentado na Revista Espírita, em 1866, trazia o seguinte título: As mulheres têm alma? E aí, né, ela até comenta no livro que ela ficou assustada, gente, mas por que que o Kardec, né, a gente está trazendo esse tema? E aí ela foi ler e entendeu que, na verdade, ele estava querendo fazer justamente uma reflexão, que naquela época, né, as mulheres ainda eram consideradas seres sem alma. Não só as mulheres, mas os indígenas, né, os negros, ou seja, a única exceção seria realmente o homem, mas não o homem como humanidade, mas o homem como figura masculina, né? E demonstra o quanto ainda naquela época, né, se para a humanidade as mulheres, né, e os próprios negros e que eram humanos eram considerados seres desprovidos de alma, a mulher foi, na verdade, considerada como um ser com alma no Conselho de Macron. Eu não estou conseguindo ver a apresentação aqui, eu não vou lembrar de qual, mas eu vou olhar aqui o ano em que esse concílio, na verdade, né? Em que esse concílio foi instituído, e a partir daí é que as mulheres foram consideradas seres com alma, né? Depois eu estou vendo o livro aqui, mas eu não vou achar a data, mas não é algo tão. Eu tenho o estudo aqui, eu vou apresentar pelo celular e vou olhar, eu vou fechar aqui
ô Andréia. Oi. E isso tudo era uma forma de domínio, eles Isso. colocando a mulher, o negro, os animais sem alma, é como se eles tivessem um aval para fazer o que quisesse da vida dessas pessoas, né? Com certeza. Na verdade, os animais, eles não eram nem se pensava neles, né, Estela? Era ainda algo que se dava o privilégio de pensar que a mulher podia ter alma e que os negros e os escravos podiam ter alma, né? Ah, eu consegui. Agora eu vou compartilhar minha tela do celular, que aí vocês vão conseguir ver. Então, assim, o que Estela falou era uma questão da dominação do homem, né? Na verdade, como entidade masculina, né? A questão do patriarcado, como sendo o próprio domínio, né? É o antropocentrismo, mas naquela época era o antropocentrismo formatado como não só o ser humano, que a gente ainda tem hoje, né? Essas questões relacionadas aos animais, mas era totalmente relacionada com qualquer tipo de ser vivo que não fosse do sexo masculino, né? Então, agora que a gente vai conseguir ver até as datas, só um pouquinho. Aí, eu consegui abrir aqui. Vocês estão começando a ver aí? Pronto. Ai, tá pronto. Gente, o ronco da Aika tá muito alto. Tem hora que eu começo a rir sozinha. Pera. Slide 1, por que não quer? Vocês estão vendo mas a tela tá. Vocês estão vendo alguma coisa? A Tá tela tá partindo a azul. tela. Tá vendo só um pedaço. Gente, o que tá? Slide 2, slide 3. Por que tá assim, gente? Eu tô. A Sol tá tossindo muito hoje. Mas até aqui em casa não é frio, não é quente. E ontem e hoje fez muito calor. Assim, para aqui, então, aí você vê que os cachorros ficam, eles pioram muito, né? Eu pus o Nossa. ventilador aqui agora para ver se ela melhora. Ai. Ô, gente, ô, Michele, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com você no grupo para ver se você consegue passar para mim. Eu consigo passar, mas eu não sei o que está acontecendo, tá vendo? Só veio o fundo do slide. Eu vou mandar para a Michele para ver se ela consegue compartilhar para a gente. Eu vou mandar aqui no Gaia. Esse estudo ele ainda está incompleto, mas aí pelo menos você conseguir passar para mim, Michele. Vamos ver se dá certo. Espera aí que vamos ver se a Michele consegue entrar. Aqui travou tudo. Então, ela nos traz, né, essa questão que mostra o quanto, né, a humanidade tinha ainda muito a rever dos seus conceitos, né? E aí ela também nos fala que Aristóteles, né, que foi o primeiro filósofo, considerado o primeiro filósofo da ciência, ele definiu como... Conseguiu, Michele? Você recebeu aí? Nossa, tá tudo travado aqui. Puxa vida. Ah, então tá. Eu vou parar de compartilhar aqui
porque senão vai embolar o meu com o seu. Ah, ótimo. Aí você coloca para mim no... Vamos recomeçar? Porque eu acho que ficou... Isso. Aí você pode passar, por favor. Agora tá ótimo. Aí pode passar, Michele. Isso. Então, como a gente disse, né, a questão de se os animais têm alma é o início do... É o primeiro capítulo do livro, pode passar. Depois ele nos mostra, né, o primeiro artigo escrito da Revista Espírita em 1866 com o título As Mulheres Têm Alma. E aí no próximo é o que eu estava falando, né, que isso tudo remonta, né, à questão do antropocentrismo, que vem do grego, né, anthropos, que quer dizer ser humano, que é quem exerce o poder, porém aqui, né, não quer dizer o ser humano, e sim o macho alfa, né? A questão realmente ainda muito vinculada ao patriarcado, ao machismo, né? É questão de que o homem realmente era quem era o ser dominante, né? E é como a Estela falou, né, que é justamente para demonstrar e para criar-se esse modelo, né, de subjugação e de exploração, ou seja, dando totais direitos, né, aos homens de fazerem o que queriam, né? Também com as mulheres, com os escravos, né? E principalmente com os animais, que na verdade não eram nem consideradas como seres, né? Eram realmente meros objetos, né? E aí ela até citou aqui o que eu falei, que foi no Concílio de Macon, né, na Gália, em 585 depois de Cristo, que foi definido, instituído, né, pela religião católica na época, que as mulheres tinham alma. Os escravos, né, os pobres, os escravos, somente nos séculos 16 e 17 é que eles foram, a partir do início, né, do processo de libertação dos escravos, né, no planeta, que eles foram considerados seres com alma, né? A gente até comentou há um tempo atrás aqui, eu ia até colocar essa foto, mas eu não localizei, depois eu mando lá no grupo, de uma foto de um zoológico, e na verdade não eram de animais, eram de crianças negras, né? E isso não é há tanto tempo atrás, isso é do século XX, no início do século XX, eu não sei lembrar a data, mas depois a gente coloca aqui. E aí até a professora Hermínia, né, ela cita o caso, não sei se alguém assistiu, um filme que chamava O Pagador de Promessas, né, que é um filme brasileiro acho que é da década de 60, 50, 60, e é um homem, né, que paga uma promessa em função da cura de um burrico. E aí ele chega com o burro, né, na igreja para pagar a promessa, e o padre acha estranho e pergunta, mas qual que é o objetivo da sua promessa? Aí ele cita que era em função do animal. E o padre não concorda, não deixa ele entrar na igreja, né? E aí todo o enredo do filme é baseado nisso, ou seja, o padre não considerava que era né, digno uma promessa de ser feita né, para um animal, ou seja, um animal não merece esse tipo né, ou de privilégio ou mesmo de doação, né? E toda a base do filme, até hoje a gente sabe, né? O quanto os animais Fazer ainda uma são pergunta. subjugados, né? Oi? Eu queria fazer uma pergunta. Claro. Essa história da mulher não ter alma, dos escravos não ter alma, os animais não ter alma, isso veio com a Igreja Católica, não é? Porque os judeus, as outras religiões que acreditavam em reencarnação, acho que possivelmente eles deviam acreditar que todos tinham alma, né?
Isso é com os católicos, né? Com a Igreja Católica. Não é Não isso? só com os católicos, tá? A gente vai ver aqui agora um pouco a questão de Aristóteles, né? Na verdade, isso ela cita de uma forma mais enfática, né? A questão do catolicismo, porque a gente tem uma base muito católica, né? Eu vou ser muito honesta, eu não tenho uma definição e um conhecimento muito grande acerca de outras religiões. Eu sei que o budismo, que é muito anterior ao catolicismo, né, ele considera que os animais, o budismo já considerava que os animais tinham almas, né, tinha alma, ou seja, eles consideram até a metempsicose, ou seja, a gente pode voltar no corpo de um animal, né, depois a gente pode reencarnar no corpo de um animal. E assim, a gente tem outras filosofias e outras crenças que também já eram um pouco mais evoluídos nesse sentido, né? Agora, o judaísmo eu realmente não sei, não conheço, mas o catolicismo, que é a base realmente, né, da civilização ocidental, a gente tem toda essa questão, né? E a gente vai ver aqui também com Aristóteles, que eu vou até procurar aqui, eu não lembro de cabeça a época em que ele viveu, que mostra justamente a pirâmide aristotélica, né? Que é considerada durante muito tempo, até hoje, ela ainda é utilizada. Hoje a gente já tem, aqui a gente chama do eco, né? A gente já tem a questão do ego, aqui hoje a gente já tem a pirâmide ecocêntrica, que já tem uma visão diferente. Você podia passar para mim, Michele, fazendo um favor? Aí, tá vendo? A gente está vendo a pirâmide de Aristóteles, que ele foi considerado o primeiro filósofo da ciência, né? E o que ele nos dizia? Ele dizia que os seres, né, orgânicos, a gente está com um português errado, eu não vi que eu digitei errado, que os seres orgânicos sobrepõem-se em degraus, com crescente número de complexidade estrutural e de correspondentes funções, até culminar no homem, o ser inteligente. Mas aqui é homem do sexo masculino. É tanto que na pirâmide a gente está vendo que a gente tem os animais, ele considera, né, os de menor complexidade, os invertebrados embaixo, depois a gente tem répteis, anfíbios e os peixes no segundo nível da pirâmide. Um pouco depois vem alguns peixes um pouco mais elaborados, aves, ratos e, né, as aves. Aí, no nível superior, eles consideram o porco, o cachorro e o boi, ou seja, aqui a gente vê também que tem um pouco, considerando os níveis, né, em que a gente associa a questão da evolução. Logo acima vem a mulher e a baleia, e bem acima, ou seja, acima de todos, o homem, né, ou seja, a mulher para Aristóteles também, e essa pirâmide, ela teve ela teve uma influência muito grande em toda a civilização ocidental, né? Ou seja, isso aqui, de alguma forma, foi o modelo concebido. A gente tinha outros modelos mais avançados, né? Como a gente comentou, a própria questão do budismo e outras filosofias que tinham uma visão mais avançada em relação não só às mulheres, mas todos os seres, animais e tudo mais, mas esse foi o modelo que prevaleceu e que, de alguma forma, né, causou um grande prejuízo e trouxe, né, para os animais e até para nós mesmos, mulheres, né, uma questão da, da caracterização de inferioridade, ou seja, a gente vê até hoje, né, o quanto ainda é comum alguns homens se sentirem no direito não só de subjugar, mas até de matar, né? A gente está tendo hoje um crescimento muito grande, né, do feminicídio, principalmente no Brasil, que é algo que nos assusta, não dá muito bem para entender o porquê, né? Mas os índices estão cada vez, né? A gente acha que as pessoas estão evoluindo, que essas questões estão sendo minimizadas, mas infelizmente as estatísticas estão mostrando o contrário, né? Até aqui no livro
ela coloca assim, ela fala: há ainda o que eu chamo de culto do ensaio do antropocentrismo. O homem considera-se o ser criado à imagem e semelhança do Criador, o ser excelso ao qual toda a natureza deve se curvar e servir. Homem, no sentido literal da palavra, sexo masculino, né? Então, assim, é a história realmente, né, da humanidade. Infelizmente, a gente traz essa bagagem, né, e até hoje a gente vê jovens e crianças sendo criados com esse conceito totalmente distorcido, né, e retrógrado, né, ou seja, a gente ainda avançou muito pouco, né, nessas questões. Eu achei aqui o Aristóteles, ele é de 300 da era de 384 a 322 antes de Cristo, ou seja, o modelo criado naquela época e até hoje é considerado por muitos estudiosos como sendo, né, o modelo que é prioridade, né? A gente tem eu ia até colocar aqui, me esqueci, que é pirâmide, mas na frente a gente vai falar sobre ela, é ecocêntrica, que na verdade não é uma pirâmide, é um círculo, né, onde todos os seres, todos os animais de todos os níveis, mulher, homem, eles estão todos ligados, mas sem nenhum nível de superioridade. Né? A gente tem até hoje ainda tem um questionamento, muitos, né, estudiosos falam que quando a gente comenta sobre a evolução espiritual, considerando uma escada, uma espiral, ou seja, né, uma ascensão que, infelizmente, para muitos de nós, né, e para muitos espíritas, dá a sensação de que realmente o ser humano é superior. A gente sabe que eu até vejo que não é a intenção de quem assim definiu, mas é a forma como a gente concebeu e considerou como sendo a verdade absoluta, né? Porque talvez seja o que muitos de nós realmente acreditam que seja verdadeiro, né? Muitos ainda veem os animais como seres realmente inferiores e com menos direitos, né? E, ou seja, aí, como a Estela comentou, a gente pode fazer deles o que bem quiser, né? Utilizar como se fossem meros produtos em que a gente vai no supermercado, vê uma bandeja cheia, né, de restos de animais e para nós aquilo é natural, né? A gente, se fosse um animal, né, que a gente aí já remonta ao especismo, ou seja, o cachorro, a gente já olha com um olhar de crítica, né? Ou seja, nossa, mas os chineses comem cachorro. Porém, não existe diferença, né? A diferença está mesmo na nossa percepção e até na desculpa que a gente encontrou, né? É o que eles chamam de especismo, ou seja, a gente privilegia um animal em detrimento de outro, porque uns a gente escolheu que serve para cuidar como um animal doméstico, para dar carinho, para receber carinho, e o outro para nós não tem esse valor, ou seja, ele se transformou num produto, né? Então, assim, é algo que é muito forte na nossa cultura, né? E que a gente aos poucos vai enxergando, entendendo que isso foi um modelo criado de uma forma errônea, né? E que a gente foi naturalmente levado a acreditar que isso era algo natural e que aos poucos a gente vai conseguindo entender, né, que a gente precisa realmente mudar a forma de perceber, né, e respeitar todo tipo de vida, né, como tendo o mesmo direito, o mesmo privilégio que nós humanos. Pode passar, Michele, se alguém quiser falar, fica à vontade. Andréia, a gente Oi? pode até lembrar daquele livro do padre, né, do padre Paulo César, que uma parte do Evangelho da Gênesis, me parece, que fala que
que Deus fala para o homem dominar, né? Uhum. Dominar toda a criação. Então, isso fez com que o homem pensasse que era para ele dominar, fazer o que quisesse, né? Eu estou até procurando a parte aqui. Pois é, a gente fez uma palestra que nós colocamos esse slide, eu vou tentar, eu acho que é muito bacana, e ele mostra justamente que não é isso, né? Que, na verdade, o dominar é instruir, é orientar, né? É guiar. Você lembra em qual estudo, Estela, que a gente colocou isso? Estou com o livro do padre Paulo César aqui, na hora que eu encontrar, eu leio. Ah, então, é porque, na verdade, é uma deturpação, né? O entendimento, né? Esse livro do padre, não sei se todos conhecem, é um livro muito bacana que ele começou pelo Antigo Testamento, né? E ele vai lendo, ele foi fazendo um levantamento de quais os trechos, né, falavam sobre os animais e sobre o quanto o entendimento da humanidade é distorcida e errada. Ou seja, na verdade, foi colocado de uma forma, né, na Bíblia, até mesmo no Antigo Testamento, e que a gente, né, precisa atualizar e entender, e que o ser humano só levou para o lado em que ele era beneficiado, né? E aí, mais uma vez, ele foi desmerecendo os outros seres, né? Uma permissão divina, né, para poder explorar os animais, né? Então ele pegou por aí. Sim, sim. Ele chancelou através do entendimento equivocado para que ele realmente tivesse não só o direito, mas para muitos é um dever, né? Eu já vi algumas pessoas falando o seguinte: não, mas os animais estão aí para serem nosso alimento, ou seja, é muito além, né, do que realmente seria um entendimento correto. Eles, na verdade, eles acham que é uma obrigação, né, E você quando, usufruir dos na animais. realidade os animais estão aqui para ajudar a gente a evoluir, né? Colocando o amor, o respeito em prática, assim, é o meu pequeno modo de ver, de enxergar. Mas o homem, como gosta de ser o centro, gosta de ter o poder na mão, né? O controle de tudo, que acha que ele consegue tudo, principalmente quando traz dinheiro, né? Porque o dinheiro hoje tem dinheiro, tem poder, e o homem acha que pode tudo. E é o que, infelizmente, os animais eles viram um mercado muito valioso, né? Infelizmente, e eles acham que por ser quer dizer, não é inferior. Os animais não são inferiores a nós. Eles estão numa escala evolutiva diferente de nós, mas infelizmente a maioria vê eles como um animal e no direito de fazer o que quer com eles, né? É muito triste. Verdade. Eu sofro muito sempre que eles estão aqui para nos ensinar a amar. E eu, quando tive filho, eu fiz questão de ter mais bichos da minha casa e mostrar para ele, né? Desenvolver o amor, desenvolver o sentimento, desenvolver o respeito, né? Ele amando os animais, ele também vai respeitar o ser humano. Ele vai aprender a respeitar o outro, né? Então, eu acho isso muito válido. Infelizmente, eu ainda como carne, mas não queria comer. Hoje eu me arrependo piamente de ter oferecido carne para meu filho. Ainda no começo eu oferecia e ele cuspia. Mesmo assim, eu insisti, né? Infelizmente. Mas como diz a minha amiga Lena, né? Um passinho de cada vez, a gente chega lá. Verdade. Sim. Eu acho que só da gente já ter a percepção de que a gente realmente precisa mudar e rever isso tudo, eu acho que já é um grande avanço, né? Todos nós somos falhos e cheios de defeitos, né? Cada um de nós com os seus, e não quer dizer que quem parou de comer carne seja melhor que o outro, mas pelo menos já deu um passo à frente nesse sentido, né? Em outros muitos a gente ainda está, muitas vezes, muito atrás, mas pelo menos, né? Assim, eu acho que é algo que nos traz assim, acho que uma sensação muito boa quando a gente consegue
né, se livrar desse vício, porque a gente se sente mais leve, não só leve fisicamente, mas em saber que a gente não está causando a dor em um ser, né, em um outro ser, de forma desnecessária. Mas eu, por exemplo, a primeira vez que eu tentei de parar de comer carne, eu tinha 14 anos. E eu, na verdade, parei várias vezes, voltei, parei, voltei. Eu realmente, aí eu li aquele livro Fisiologia da Alma, parei de novo, mas não tive força para continuar. Mas o dia que eu, né, conversando com a pessoa, ela começou a me falar sobre alguns filmes, eu comecei a ver aquele filme A Carne é Fraca, não consegui ver, mas foi algo que eu falei, gente, impossível, não dá mais para continuar, né? Então, assim, eu acho que cada um vai ser, o caminho dele vai ser trilhado de alguma forma, né? Em algum momento a gente vai ter realmente eu acho que esse despertar de uma forma mais intensa, né? E aí a gente realmente não vai mais dar conta, mas é um processo mesmo, né? É um passinho a cada dia e aos poucos a gente vai vencer, né? Porque na verdade não deixa de ser um vício, né? É um vício, só que é aquela questão, né? Muita gente fala assim, poxa, mas a gente tem que respeitar a escolha do outro. A gente só tem essa, como a gente começa a lembrar que tem uma terceira, tem uma segunda pessoa, né? Pessoa no termo, né? De respeito do indivíduo, que não tem o direito de escolha, que é o animal, né? Porque a gente tem o direito de escolher, mas a gente está escolhendo limitar ou restringir, né, a vida de um outro ser que, infelizmente, a gente está negando o direito a ele, né? Então, assim, acho que são algumas coisas que vão nos fazendo, talvez, mudar um pouco, né? E isso vai se tornando tão forte que chega um momento que a gente fala, nossa, eu não consigo mais. E hoje, né, a gente não para de comer carne sem gostar, a gente para de comer carne gostando, né? Eu, pelo menos, amava carne, tinha um prazer enorme. Hoje, eu não consigo mais me imaginar, eu ainda sei que o sabor era bom. Eu comecei a comer aquela carne do futuro, sabe? E no início eu gostava muito. Hoje em dia eu não consigo mais gostar, porque me lembra o sabor da carne. Então, assim, é um processo, né, que a gente vai realmente, aos poucos, as coisas vão fazendo outro sentido para a gente, né? Mas realmente não é de um dia para o outro. E cada um tem seu momento, né? Como em todas as questões, realmente. Mais alguém quer falar? Eu Estela? achei aqui, André, Ah, a parte ótimo. que ele fala do domínio, né? Está na Gênesis. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Olha como é que é, em positivo, né? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, Então, mas esse poderia. dominar, Então, mas aí ele poderia ver esse achou que outro era o quê? lado de dominar e de Submeter. cuidar, né? Mas o homem não Oi? vê. Eles poderia ter entendido de dominar, de cuidar, de proteger, de amar, e É não essa na que parte. é E não o, do lado de poder fazer o que quer, tirar a vida, desrespeitar e sem limites, sem respeito, porque aí, né, ele fala que Deus fez a sua imagem, né? Então os animais também. Então, assim, é tudo que o homem ele faz ao seu bem, assim, o que convém na hora, né? O que convém
naquele momento, se vai dar algum benefício, se não vai, se vai lhe trazer poder ou não, e acaba manipulando uma massa muito grande, infelizmente. E aqui na explicação ele fala: os animais humanos, juntamente com os animais não humanos, devem viver dos frutos que a terra produz pelas plantas e árvores. Este dominar está ligado à imagem e semelhança de Deus, que o ser humano deve refletir, ou seja, ser o cuidador e mantenedor do mundo. Então, é o dominar, e é isso, é você manter, você cuidar, não é? Não é dominar. Aí, eles pegaram a parte que eles acharam mais tranquila, né? Então, eu vou dominar tudo, tudo veio para mim. É aquela coisa, né? De achar que tudo da Terra foi feito para nós, seres não animais. Mas não, a Terra é um conjunto de princípios inteligentes em evolução. E cada um está no seu processo, está no seu estágio, né? E nós agora estamos no estágio de animais, de humanos, né? De humanos, em busca da humanidade. Eu gosto de falar que nós estamos em busca da humanidade. E esses que estão na nossa retaguarda não vieram para nos servir. Eles estão evoluindo também. O objetivo deles aqui na Terra é a evolução. Mas, em contrapartida, eles nos ajudam. Mas eles não estão aqui para ajudar. Mas eles cumprem o seu papel aqui na Terra. A árvore, qual é o papel da árvore? É fazer aquela filtragem do gás carbono para o oxigênio. Mas é para nós? Não. É a evolução dela. O que foi proposto para ela foi isso. É igual para toda vida, né? Para todo ser que vive, que ela trabalha para a vida, né? Isso, ela trabalha em prol da vida. É igual quando o Chico Xavier estava sendo muito elogiado. Eu adoro essa passagem do Chico. Ele estava sendo muito elogiado pelas pessoas e tudo. Aí falou, gente, eu não passo de um verme. Aí o Emmanuel chega para ele e fala, verme? Você está querendo comparar um verme? O verme, ele cumpre a sua missão aqui na Terra. Você está cumprindo a sua? Então, para você ver, cada ser vivo aqui na Terra vem para cumprir a sua missão. Assim, além da gente não cumprir a nossa missão, né, Estela? A gente atrapalha. Eu achei muito legal isso. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma que você está expondo. Ou seja, né, a árvore, ela nasce, cresce, morre, ela cumpre a tarefa dela perfeitinha, bonitinha. Ela cumpre a tarefa. A gente, além de não cumprir a nossa, a gente atrapalha na natureza, porque a gente destrói. Achei incrível isso. Olha só que lindo e assim, profundo. A gente tem que procurar a nossa missão, né? Qual que é a nossa missão aqui na Terra? Evoluir. Para essa evolução nossa acontecer, nós temos que ajudar esses nossos irmãos que estão vindo da nossa retaguarda. Nós não podemos esquecer que nós passamos por todos esses reinos, né? Já fomos, enquanto princípio inteligente, já passamos por todos os reinos. Estamos agora aqui como animal humano, né? Porque nós ainda estamos na fase em busca da humanidade. O que é ser humano? É ter empatia, é ajudar o próximo, é fazer alguma coisa pelo próximo, fazer o que Jesus nos ensinou. Então, nós estamos em busca dessa humanidade, cada um no seu estágio, né? Porque a gente vê muita gente aí que está muito atrasada, mas vai chegar lá. Nossa, será que nós estamos... Uma vez eu falei lá na reunião, né, que nós estávamos no meio-dia, mas eu acho que nós ainda não estamos no meio-dia, nós estamos ali nas 10 horas. Nós estamos às 10 horas, mas... Então, nós estamos nessa evolução, e nesse momento que a Terra está passando, eu acho que nós estamos inconscientemente com mais pressa de evoluir, porque nós estamos estudando mais, nós estamos tentando entender mais sobre tudo para poder ajudar mais e para poder também nos ajudar, né? Então, eu acho muito bonito.
Nossa, quando começa a falar, eu não paro. Pode falar, André. Não, pode continuar, tá ótimo. Eu acho que a Michelle levantou a mão. Pode falar, Michelle. Você levantou a mão, não levantou? Ou foi outra pessoa? Mas pode falar. Quem não leu o seu comentário, aproveita e fala. Uhum. Ah, com certeza. E quando você realmente falar agora, eu realmente, quando você conseguir, né, como você falou, você vai ver que vai ser algo que vai te trazer um benefício, eu acho que não só físico, né? A gente sente o corpo mais leve, mas a gente sempre, acho que sente a alma mais leve, né? Pelo menos a gente já carrega tanta culpa, eu sempre brinco, né? Essa cruz a gente não vai mais carregar, né? Vamos carregar as nossas outras cruzes, né? Mas essa a gente vai conseguir realmente e faz E um bem procurar muito olhar grande. para frente, né, Andréia? Porque eu falo que quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio sobre os animais, mais meu coração dói de ver o tanto que eles são inteligentes, né? O tanto que eles percebem tudo que está acontecendo com eles, né? Então, mas a gente tem que deixar essa culpa atrás e pensar assim, não, hoje eu Verdade. penso diferente, eu acho diferente. Eu estou lendo pela segunda vez, né? Estou lendo o livro Memória de um Suicida, e eu vejo que o que prende muito as pessoas, suicidas e não suicidas, nas áreas mais densas, é a culpa. É você ficar remoendo culpa. Então, assim, eu acho que a gente deve viver um dia de cada vez e procurar ser melhor cada dia. Mas se a gente tropeçar, tudo bem. Mas vamos melhorando e largando as culpas para trás, porque senão essas culpas vão pesar lá na frente. É o auto-perdão, né? Ou seja, a gente já cometeu muitas falhas, continuamos cometendo inúmeras, né? Mas é E vamos passar. continuar, e vamos cometer, mas que a gente também, assim, se dê o direito assim, até de comemorar as pequenas vitórias, por menores que elas sejam, né? Ou seja, Sabe o que eu isso, gosto a de estar culpa. lembrando ontem? É que eu estou assistindo essa série da Netflix, The Chosen, que é Os Escolhidos. Uhum, Ainda não apareceu essa parte de Paulo, não. Mas eu estava pensando em Paulo de Tarso. Paulo, ele perseguiu Jesus, perseguiu os cristãos e depois ele conheceu Jesus. E qual que foi a ação dele ali? O mestre, o que queres que eu faça? Já pensou se ele ficasse verdade. paralisado com a culpa? Ai, meu Deus, eu já Uhum, matei tanto cristão. Ai, meu Deus, eu persegui o mestre. Se ele tivesse paralisado na culpa, ele não tinha feito nada das maravilhas que ele fez. Então, verdade. ele é um exemplo para a gente estar lembrando sempre, quando se trata de culpa, quando se trata de, eu errei no passado. Ô, gente, eu estou falando isso é porque eu já fui assim, sabe? Eu me achava uma péssima mãe. E eu alimentei uma culpa que não é culpa, né? Cada um está num processo de evolução. Só porque eu era mais quieta, eu achava que eu tinha que ser mais de outro jeito,
eu alimentei uma culpa, que hoje, graças a Deus, eu vejo que não tem por que ter culpa, né? Então, olha bem, vão sempre lembrar de Paulo. Se ele tivesse parado naquele momento que ele conheceu Jesus, ele não tinha feito essas maravilhas e ter deixado tanta coisa bonita para gente, tantos exemplos. Eu até assisti um estudo sobre ele há um tempo atrás, e justamente o palestrante estava falando que talvez ele seja o maior exemplo de mudança de atitude a partir do momento em que ele descobriu, né, quem era Jesus e conheceu realmente a luz de Jesus, né? Porque é o que a Estela comentou. Talvez ele tenha sido, assim, talvez não, ele, né, é considerado apóstolo, apesar de não ter vivido, né, e caminhado junto com Jesus, mas aquele que mais trabalhou para levar a mensagem, né? E foi realmente, talvez, quem mais crucificou Jesus, depois, mesmo não estando junto da cruz, né? Quem mais prejudicou muitos cristãos, tem aquele livro Paulo e Estevão, que a gente consegue perceber ainda mais quanta crueldade ele causou, né? E, assim, no momento em que ele se converteu, em que ele realmente encontrou a luz de Jesus, né? A mudança foi imediata, é o que Stella falou. Ele não ficou remoendo a culpa, pelo contrário, né? Ele levantou e agiu, né? Ou seja, é um grande exemplo mesmo para que a gente não se martirize, né, pelas nossas ainda limitações, mas que a gente trabalhe, né, dentro do que a gente já conseguiu avançar, levante realmente, né, e aos poucos a gente vai conseguindo vencendo outras dificuldades, né? A gente talvez não consiga ser um Paulo, mas que a gente seja, pelo menos em cada limitação que a gente conseguir vencer, que a gente realmente tem essa mesma perseverança que ele teve, né, para seguir o caminho que ele acreditava ser o caminho correto, né, e levar a mensagem. Eu acho que é claro que a gente, né, até na mensagem que o Ezequiel mandou ontem, ele fala, né, a gente só consegue levar para o outro aquele que a gente já dominou em nós mesmos, né, mais ou menos algo nesse sentido. Mas, assim, se a gente for pensar dessa forma, a gente não vai fazer nada, porque nós ainda somos muito limitados, mas é uma construção, né? Ou seja, eu só consigo doar amor a partir do momento que eu estou trabalhando em mim, né, para crescer e para conseguir realmente amar de uma forma mais completa, né? Então, é um aprendizado e um crescimento, eu acho que diário, né? A nossa caminhada, ela não é fácil, porque se a gente realmente se limita às nossas imperfeições, a gente não dá um passo, né? Porque a gente é um poço de milhões de imperfeições e algumas poucas já, né? Alguns poucos atributos mais, assim, de um nível um pouco maior, né? Mas a gente ainda está vivendo muito mais no lado, né, do aprendizado do que realmente da missão. Então, a gente tem que trabalhar de acordo com a nossa caminhada, né? E não desistir. Porque senão, se a gente né, se abraçar no que a gente tem de coisas para melhorar, a gente não avança, né? Então, é trabalhar um pouquinho a cada dia e também celebrar, né, cada pequena vitória que a gente conseguir. A culpa, né, ela é muito difícil, né? Eu comecei a viver um momento no meio do ano passado para cá que eu estou tendo vários aprendizados e graças a Deus, assim, estou aberta a receber ajuda e não me olhar para mim não como uma vítima, não como uma coitada, e sim abraçando as oportunidades que Deus está me dando para crescer e aprender. Mas é muito difícil a gente conseguir lidar com a culpa, né? A gente comete um erro que desestrutura a nossa vida, a nossa família, e a gente olhar isso e falar, meu Deus do céu, né? E não ficar voltando, não ficar remoendo, não ficar remoendo. É um treino diário, e constante, porque se a gente para e fica falando assim,
olhando só naquela culpa, a gente não consegue ver nenhuma oportunidade pela frente. Mas não é fácil. Eu, assim, graças a Deus, ao pessoal lá do centro, todos os amigos, que os conselhos, as energias. Hoje, eu posso dizer que eu olho bem menos para trás do que o ontem. Mas não é fácil você deixar de se culpar. O auto-perdão é muito difícil. E assim, eu comecei a vivenciar isso aos meus 43 anos de vida, que eu passei por uma experiência e eu não tinha noção do que era isso, do que você se sentir culpada, de você sentir, de você ter que você não perdoar o outro, que é diferente quando o outro faz alguma coisa para você. Agora, quando você é o total responsável pelos atos, o que está te fazendo, o que te fez, na realidade, naquele momento, você acha que é um sofrimento, como a Lena mesmo me falou, Sheila, muitas vezes é uma oportunidade disso, não de sofrimento, e sim de libertação, de novas, né, de novos aprendizados, né, e realmente, quando eu comecei a enxergar isso, as coisas, tudo começou a ficar diferente ao meu redor, em tudo. Mas não vou falar hoje que eu ainda não me culpo. Eu ainda estou em processo de auto-perdão, porque não é fácil. Imagine, assim, eu acho que esse já é um caminho para eu começar também ao desmamar devagarzinho da carne, né? Porque tudo, eu falo para a Lena que, assim, nasceu uma Sheila no ano 2023, em todos os sentidos, o olhar que eu estou participando desse grupo, olhando os animais, está cada vez mais, assim, forte dentro de mim isso, a forma com que eu quero me modificar, que eu quero me reeducar, a nova Sheila que está nascendo com tudo isso que está acontecendo, junto com a culpa, junto com tudo que aconteceu na minha vida, né? Mas como que é difícil o auto-perdão. Ô, Sheila, mas isso não é um privilégio seu. Eu acho que todas nós, né? Acho que todos nós, né, vivemos isso a cada dia, né? E é o que você falou, é aproveitar realmente cada manhã como sendo uma nova oportunidade, né? E trabalhar sem nos culpar, mas também sem, né? Assim, acho que o passado, igual, né, os pensadores falam, ele tem que ser o retrovisor, ou seja, eu não posso esquecer, porque é um grande mestre, né? Os nossos erros, as nossas falhas, mas deixar ele lá atrás, né? A gente olhar para frente, mas ter sempre esse retrovisor para que sirva de lição, né? Ou seja, foi um aprendizado e eu com ele quero andar para frente, né? Ou seja, o que eu vivi, o que eu errei, que sirva para que eu não faça novamente, né? E que de alguma forma consiga crescer como ser humano, mas realmente é olhar para frente, né? E isso não é fácil para todos nós, né? Mas é um aprendizado e só da gente já ter acordado para saber que a gente também merece, né? Nos perdoar das nossas falhas, desde que a gente tenha a percepção de que a gente quer melhorar e caminhe para frente, né? A gente vai continuar tropeçando, né? Vai continuar caindo, mas eu acho que só da gente já ter esse novo olhar já é algo muito benéfico, né? Que não só para nós, mas acho que para todo mundo. Levantou a mão aí. Patrícia levantou a mão 2 vezes. Pode falar. A Lena vai ser chato falar que já deu a hora, hein? É mesmo. Quem levantou a mão pode falar, eu não vi, desculpa. É só para constar, né? Agora, É a Rosa. Para, né, que a Michele e eu, a gente tem vocês de referência, né? E com o que a Sheila falou do depoimento dela, Sheila, o Pai Nosso, não sei se vocês prestam atenção, eu até faço ele assim, na hora do Pai Nosso, de falar assim, me livra das minhas culpas, assim como eu perdoo meus irmãos.
né? Porque a tradução real é essa, que não é para me livrar de dívida ou de ofensa, né? A gente, o católico, ensina a falar ofensa, dos meus devedores. Não, porque a gente tem que cumprir, a gente tem que resgatar, a gente tem que se retratar na medida que a gente vai evoluindo, a gente consegue, né? Mas a culpa a gente tem que se livrar, porque se não se livrar da culpa, é paralisia, não tem jeito. Então, o Pai Nosso, a tradução correta é me livra da culpa, assim como eu perdoo meus irmãos, e como você falou, como eu também me auto-perdoo. E aí a Helena mandou falar, né, que já deu 9h30, e aí alguém faz a prece final, gratidão, adorei as explicações. Não, mas tem duas aí que Tem ergueram. duas para falar. Foi A muito Rosa legal quer falar, a aparecer. Liege quer falar, a Michele levantou a mão, abaixou a mão. Posso falar, gente? Posso falar aí? Rapidinho? Pode. Pessoal, eu estou ouvindo vocês falarem da culpa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui vegana, a Lena acompanhando quando eu comecei, aí eu parei de ser vegana porque eu perdi uma escola, eu não tinha dinheiro para comprar mistura. Eu tinha que comprar mistura para a família. E para a família tinha que ter carne. Então, eu comia arroz, feijão e um bife. Aquilo lá, eu vou ser muito sincera. Agora eu voltei de novo a ser vegana. Eu não me culpei nessa situação, eu não consigo sentir culpa por isso, porque eu me vejo ainda, muitas vezes, olhando para trás, como uma criança espiritual em fase de crescimento. Às vezes que eu errei por estar na infância, vamos dizer assim, entre aspas. E criança erra. E eu acho que pensar dessa maneira alivia tanto o nosso coração, não que a gente está saindo daquele eixo de pensar que a gente, sabe, assim, a gente tem que saber que a gente é muito infantil ainda, como espírito. Assim como existem espíritos mais infantis que nós, que são os animaizinhos, né? Então, assim, eu não me culpo, eu era criança. Então, eu penso assim hoje. E na fase difícil, que eu tive que voltar a comer carne porque eu não tinha mistura, né? Hoje, graças a Deus, está melhorando. Eu também, poxa, eu tinha que alimentar a minha família com uma coisa que era para todos, e eu não dava para pensar só em mim. Então, é aquela coisa, eu pedia perdão a Jesus, eu vou ter que agir assim ainda, mas eu sei que o Senhor é um coração, um extremo amor, e que o Senhor vai entender isso, né? E aí eu toco para frente. E eu não consigo sentir a culpa, gente, me perdoa, talvez. Aí eu fico pensando, será que eu sou muito estranha? Mas eu penso assim, para não sentir culpa, e isso me ajuda muito. Então, assim, se servir de exemplo, né, de repente, vocês pegam aí me falam o que vocês acham aí do que eu falei aí, tá? Beijo. Rosa? Sou eu. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. O que a Sheila colocou da culpa, eu estou lendo um livro, não estou lendo, não. No meu grupo nós estamos estudando um livro que ele fala, a culpa é uma mistura de vergonha com culpa. Então, por exemplo, você já viu quando as pessoas falam assim, ela foi estuprada e não sei o quê, ela se sente culpada, porque as pessoas falam que ela estava vestida com roupa inadequada, ela estava num lugar que ela não poderia estar, que na realidade a própria pessoa que sofreu a violência acaba se sentindo culpada e com vergonha da situação. Então, a culpa tem muito a ver com a vergonha, sabe? Porque, às vezes, o que a gente percebe? A gente vai comer a carne, a gente sente culpa e sente vergonha também do fato de estar comendo a carne. Eu vejo por mim. Antes eu comia 2 bifes, por exemplo. Hoje eu como às vezes menos que um. Eu já estou sentindo que eu não é que eu vou ser totalmente vegana, não. Mas eu consigo ver que eu tenho a minha parte de culpa em comer a carne. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim.
Então, eu estudo a psicologia analítica, e dentro da psicologia analítica, é do Jung, né? A gente vê tudo isso que ocorre nesse mundo. Então, por exemplo, se eu estou num lugar que é vegano, e eu estou comendo comidas veganas, eu não tenho problema. Mas se eu estou num lugar que eu sou vegana e eu vou comer numa churrascaria, por exemplo, eu sinto vergonha. Eu me sinto culpada e por estar ali. Eu não vou comer, mas eu me sinto vergonha da onde eu estou. Então, essa mistura de culpa com vergonha é muito próximo as duas coisas. É só isso que eu queria falar. Não, excelente, Rosa. Acho que a Michele também levantou a mão, né? Ou mais alguém também? Então, vamos fazer a prece final? Foi a Lena que falou que ia fazer a prece, não é isso? Não, eu fiz a inicial. Ela fez a inicial. Ah, tá. Quem quer fazer a prece final? Eu faço, se quiser. Ótimo. Então, nós vamos agradecer a Deus por essa nossa nova etapa, né? Do nosso estudo. Que Jesus nos fortaleça cada dia mais, para que possamos realizar as mudanças necessárias, né? Para vivermos melhor, conosco mesmo e com o próximo. Nós sabemos, Pai, que o Senhor sempre está conosco. Como se diz, sempre ao alcance de nossas mãos, né? De nossa mente. Basta conectar com Ele. Todos tenham uma noite agradável, que durante a noite possamos encontrar para continuar os nossos estudos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas culpas, né? E ajude-nos a superar as nossas dificuldades. E não nos deixe, Mestre, cair em novas faltas. E livra-nos de todo mal, da falta de fé, da preguiça. Que assim seja, graças a Deus. Então, até a próxima, gente. Até, gente, que assim seja. E a gente até combinou Até a próxima. que se alguém quiser fazer, né? Então, assim, eu vou fazer esse primeiro capítulo, e aí os próximos, quem tiver interesse, quem quiser fazer, tá bom? Aí a gente vai alternando. Legal. Eu só vou pedir para vocês mandarem as fotos das páginas futuramente, tá bom? Beleza. E, Então, tá menina, bom. as novas que entraram, o nosso pedido aqui, assim, ninguém larga a mão de ninguém, e vamos segurar nessas 3 aí, que elas nos carregam. Amo vocês. Com Deus, gente. Fiquem todos bem. Boa noite. Gente. Até a próxima.